Muito bom dia! Hoje é o dia de nós entregarmos o nosso coração a Deus por completo. Ele nos está dando mais um dia como sendo um dia de bênção para as nossas vidas. E nessa manhã nós queremos nos voltar para Ele com palavras de gratidão, com reconhecimento, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida e pedindo a Ele também que nos acompanhe no decorrer de toda a nossa trajetória. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 84, verso 2, onde a palavra de Deus diz o seguinte: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, o verso 2. É o desejo de Deus que nós de fato suspiremos pelos átrios do Senhor, estar na sua companhia, desenvolvermos um relacionamento muito próximo, ter a intimidade como Moisés tinha de depender, de confiar de Deus, como Deus sonhou que de fato Moisés vivesse dessa forma. E é o desejo de Deus para a nossa vida nos dias em que nós nos encontramos. Nós queremos hoje demonstrar para Ele que o nosso coração está pronto para vivermos dessa forma. Nessa manhã também quero convidar a você para que nós juntos possamos estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Deuteronômio e nessa manhã quero convidá-lo a ter nas mãos no capítulo 10, o verso 1. Naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim ao monte e faz uma arca de madeira. O capítulo 10 do livro de Deuteronômio é a essência do verdadeiro cristianismo. Deus queria que o seu povo entendesse que as tábuas de pedras não poderiam simplesmente ficar escritas em tábuas de pedra, mas deveriam estar escritas no coração. Deus queria que o seu povo entendesse que Ele, acima de qualquer coisa, deveria ser amado com todas as forças de um ser humano. As leis teriam seu devido valor, mas o Senhor deveria ser soberano. Amar ao Senhor deveria ser a essência do cristianismo. A lei deveria nortear como é que de fato o ser humano deve viver, mas o seu coração era lá onde Deus queria que as suas leis pudessem estar escritas. Amar ao próximo como a si mesmo, amar aqueles que são carentes na sociedade, que precisam ser amados por alguém. Deus queria que a verdadeira religião incluísse e levasse os seus filhos a entender que isso é a verdadeira prática da verdadeira religião. Amar as viúvas, amar aos órfãos. Vivendo dessa forma, a nação de Israel, o povo de Deus, estaria cumprindo os mandamentos do Senhor e, acima de tudo, também amando ao Senhor. As primeiras tábuas de pedras foram escritas pelo dedo de Deus e foi o próprio Deus que providenciou. Mas as segundas tábuas de pedras foi Moisés que providenciou. A lei só terá verdadeiro valor para a vida de todo cristão quando ela estiver escrita no coração de cada adorador. Enquanto apenas as leis estiverem escritas em tábuas de pedra, ela de fato não irá causar o impacto que o mundo espera que a vida de todo cristão possa ter. Mas quando o cristão permitir que a lei do Senhor esteja escrita no seu coração, o cristianismo terá forças para testemunhar a respeito do verdadeiro evangelho. As suas vidas irão proclamar o evangelho eterno para todo mundo. O capítulo 10 do livro de Deuteronômio, Deus pediu a Moisés que colocasse as tábuas de pedra dentro da Arca da Aliança. E Moisés foi obediente, colocou ali dentro. E ela permaneceu dentro da Arca da Aliança por um período de aproximadamente 500 anos, após Salomão construir o seu templo. Mas a última vez em que as tábuas de pedras foram mencionadas dentro da Arca foi no reinado do rei Josias por volta do ano 300. Não há nenhum registro que essas leis tenham sido tiradas de dentro da Arca da Aliança. Há uma escritora americana que ela fala que essas leis serão tiradas de dentro da Arca e serão apresentadas para todo mundo como parâmetro da norma de Deus para todos os seres humanos. No capítulo 10 do livro de Deuteronômio, o verso 8, a Bíblia usa a expressão por esse tempo. Foi o momento em que Moisés, depois de 40 dias ter passado ali em contato com o Senhor, ele voltou e desceu do monte. Deus separou a tribo de Levi para que pudesse exclusivamente trabalhar para ele.
eles seriam assessores dos sacerdotes. Eles teriam como herança o Senhor. Eles não poderiam fazer trabalhos comuns, como as outras tribos trabalhavam. Eles deveriam trabalhar para Deus e Deus seria a sua herança. A recompensa viria das mãos do Senhor. Eles seriam exclusivos para servir e trabalhar para Deus no santuário, assessorando os sacerdotes. Em Deuteronômio, capítulo 10, o verso 12, Moisés sabia que pouco tempo lhe restava. Os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida. Os seus últimos conselhos ele entendia que seria de grande valor para instruir e orientar como é que os seus irmãos, os israelitas, viveriam dentro da terra prometida. Moisés então se preocupa em responder para eles o que é que de fato Deus quer de ti, como está lá no livro de Deuteronômio capítulo 10, o verso 12. E era muito simples na mente de Moisés o que de fato ele entendia que Deus esperava que o seu povo pudesse viver. Primeira coisa, era andar com Deus, desenvolver um relacionamento com o Senhor. É o que nós fazemos a cada manhã, é abrirmos o nosso coração a Deus, levarmos as nossas preces para Ele, rendermos palavras de gratidão, reconhecimento que Ele é soberano, magnífico, abrir a palavra de Deus, refletir na palavra do Senhor, ser alimentado pela palavra do Senhor e, acima de tudo, deixar que a palavra de Deus conduza a nossa vida. Moisés aconselhava o seu povo falando, bom, esta é a primeira orientação que vocês precisam entender. Deus espera que vocês andem com Ele. A segunda orientação era temer a Deus. Temer a Deus é respeitar ao Senhor. É tomá-lo como sendo o único Senhor da vida, Ele sendo soberano. É não colocar ninguém no lugar de Deus em nossa vida. É deixar de fato que Ele possa ser único e exclusivo. Até porque Deus não tolera a concorrência. Ele, na verdade, quer ser exclusivo na vida de todo adorador. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa de fato olhar para Ele e entender que as bênçãos provêm exclusivamente das suas mãos. E nós precisamos nos voltar para Ele com todo o nosso coração. Mas a terceira orientação que nós encontramos no discurso de Moisés, Moisés fala que a nação de Israel precisava amar ao Senhor. Já no Antigo Testamento nós vemos de que Deus esperava que a obediência fosse resultado de um relacionamento com Deus. A obediência a Deus não poderia ser apenas resultado do entendimento que Deus estava pedindo, mas deveria ser resultado de uma vida de amor a Deus. A lei de Deus tem o seu devido valor. Ela de fato revela para cada um de nós os nossos pecados, os nossos erros. Mas viver uma vida de obediência a Deus sem amar ao Senhor se torna legalismo, se torna farisaísmo. E Deus não tolera isso. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele repudiou esse tipo de comportamento. Por isso que Moisés tinha uma preocupação em orientar a nação de Israel da responsabilidade de abrir o seu coração e amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que nós podemos amar a Deus nos dias de hoje? Nós precisamos pensar mais no Senhor. Nós precisamos dar mais prioridade das questões espirituais. Nós precisamos a cada dia dedicar um momento da nossa trajetória para sabermos se a nossa vida está de acordo com aquela pessoa. Nós precisamos pensar em agradar ao Senhor. Quando nós amamos alguém, o nosso coração está propenso a agradar aquele pelo qual nós servimos. E Moisés entendia que esse relacionamento agradaria ao Senhor na terra prometida. Capítulo 10 do livro de Deuteronômio, o verso 16, a Bíblia diz o seguinte: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. A circuncisão se dava na parte exterior do corpo. Mas Deus estava pedindo que não era a parte exterior que era a mais importante. Eles deveriam circuncidar o coração. Era entregar o coração a Deus. É entregar o domínio da alma de um ser humano nas mãos do Senhor. É ter a certeza que todo um dia, nas suas atividades, deixar que Deus possa assumir o controle da sua vida. Era isso que Deus estava esperando. E com essas palavras, Moisés orientava o seu povo, os seus amigos que entrariam na terra prometida, falando: o que está no exterior deve ser resultado do que de fato já aconteceu dentro do coração.
Um coração completamente submisso a Deus irá refletir nas ações exteriores. Mas um coração que não está completamente submisso a Deus, mas exteriormente está completamente caracterizado como um verdadeiro cristão, não faz nenhum sentido para o Senhor. É necessário, sim, que o exterior esteja pronto, preparado, mas é essencial que o coração esteja completamente dedicado a Deus sem nenhuma reserva. Portanto, vivendo dessa forma, a bênção do Senhor estará sobre a vida de vocês. E Moisés continua falando que viver dessa forma é amar as viúvas, é amar os órfãos, é amar os estrangeiros. São pessoas que estão à margem da sociedade, estão à mercê de alguém que os ame, que cuide deles. E Moisés fala, esta é a verdadeira religião que Deus espera que vocês possam viver. Se vocês viverem dessa forma, a mão do Senhor estará sobre a vida de vocês. Moisés conclui o capítulo 10 do livro de Deuteronômio, confirmando que Deus tinha multiplicado aquela nação como as estrelas do céu, como um dia ele tinha prometido a Abraão e a Isaque. As palavras de Deus tinham sido fiéis e verdadeiras, mas agora, nesse momento, ao entrar na terra prometida, eles jamais deveriam se esquecer que todas as bênçãos recebidas provinham das mãos de Deus. E eles deveriam, a partir de então, viver uma vida de fidelidade a Deus. E era isso que o Senhor esperava, para que as bênçãos do Senhor, como um pai cuida de um filho, continuasse a cair de uma forma sem medida sobre a vida do seu povo. Meu amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 10 do livro de Deuteronômio, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Deus estava preparando um povo para que pudesse representar o seu nome sobre a face da terra. O povo de Deus entraria na terra prometida. O povo de Deus deveria levantar a bandeira que seguia o Senhor. O povo de Deus deveria expressar no seu coração, lá no âmago, que quem de fato controlava e assumiu o controle da vida de todo cristão era o Senhor. Deus esperava assim que as leis que estavam dentro da Arca da Aliança tivessem o seu devido respeito, a sua devida referência. Ela tinha o seu devido valor, o seu significado, mas as leis que foram gravadas no coração, com a responsabilidade de temer a Deus, aonde eles fossem testemunhar, eles deveriam representar a pessoa a quem eles serviam. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós não podemos viver uma religião apenas na presença daquelas pessoas que nós conhecemos, mas aonde nós estivermos, ou numa sala de aula, ou numa viagem, ou num lugar fora do país, ou numa cidade desconhecida, ou dentro de um hotel, aonde nós estivermos, as leis escritas no nosso coração, nós de fato iremos testemunhar, viver de acordo como Deus almeja que nós possamos viver. Da mesma forma como Daniel um dia estava lá na corte de Babilônia, longe de todos, sem que ninguém o conhecesse. Daniel fala, como é que eu poderia me contaminar com as iguarias do rei? Daniel, na verdade, tinha as leis escritas no seu coração. Não era algo exterior, era de fato algo no interior que refletia no seu exterior. Amigo, nessa manhã, o desejo de Deus é que nós vivamos esse ideal de cristianismo. É o evangelho que o Senhor sonha para todo cristão. Nessa manhã, o que eu e você precisamos fazer é nos submeter ao poder do Espírito Santo. É uma obra que nenhum médico nessa terra consegue fazer. Somente o Senhor, através do Espírito Santo, pode circuncidar o nosso coração. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós queremos ser circuncidados pelo Senhor. O nosso coração precisa ser exclusivamente Teu. Por favor, Senhor, assuma o controle da nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Nos dê a alegria de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.